Hoje vamos falar sobre a corrida de Abu Dhabi, que finalizou a temporada da Fórmula 1 de 2021. Bom, começou no sábado, para falar um pouco do Qualify. Todo mundo esperava que a Mercedes fosse dominar. Ela dominou o Q1 e o Q2, que o Hamilton e o Bottas conseguiram utilizar o pneu médio para largar. O também conseguiria, mas ele deu uma fritada e acabou estragando o pneu. Então por isso que ele acabou largando de pneu vermelho. Ele fez o Q2 de pneu vermelho, acabou utilizando ele para largar depois. E a grande expectativa, acredito que todos, era que o Hamilton não ia atacar ele na largada, ia deixar ele ir, porque os pneus macios não iam durar tanto assim, a janela optimal dele, né? Ia chegar um momento que ele ia começar a cair, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. O Hamilton fez uma excelente largada, e logo na primeira curva, sem muita disputa, ele já estava na liderança. Eles acabaram se encontrando após a primeira reta do DRS, onde o Verstappen fez a famosa manobra dele, deu um dive bomb. Ele não conseguiria fazer a curva, ele ia perder, ele ia lá fora, ia quase bater no guardrail. O Hamilton acabou desviando, e muita gente achou que ele deveria devolver a posição para o Verstappen, o que eu acho, na minha opinião, não deveria. O Verstappen não ia conseguir fazer a curva de forma alguma e acabou jogando o Hamilton para fora de novo. É bem costumeiro do holandês. Corrida vai, corrida vem. O Hamilton conseguiu abrir uma boa vantagem no primeiro stint, mas assim que a Red Bull chamou o Verstappen, ele parou junto por volta da volta 13. O Verstappen parou na volta 13 e o Hamilton parou logo em seguida na volta 14, mesmo para manter junto ali o pace dos dois, né? E a corrida estava tranquila para o Hamilton. O traçado novo proporcionou algumas ultrapassagens no meio do pelotão. Tem que aqui já destacar a corrida do Carlos Sainz. Ele assumiu a quarta posição logo na largada, foi até o final e beneficiou da quebra do Pérez. Acabou conseguindo mais um pódio para a Ferrari no ano. É o quarto pódio dele. Se não me engano, ele foi o piloto que mais conseguiu pódios fora o top 4, junto com o Norris, que também conquistou 4. Então uma boa temporada e mais uma boa corrida do espanhol. Então a corrida seguia tranquila até chegarmos ao fatídico acidente do Latifi. Em uma disputa com o Mick, ele acabou se embananando todo. Chegou na curva 14, ele perdeu o carro e bateu forte no muro, no mesmo lugar onde o Raikkonen bateu na sexta-feira. Foi uma rodada estranha, ele perdeu o carro no meio do apex da curva. Teve um princípio de incêndio no freio dianteiro esquerdo dele, que os bombeiros tiveram que entrar em ação. Minha opinião sobre esse caso: ele liberou o safety car para entrar na pista, né, o Michael Masi. Minha sincera opinião, deveria ser feito igual na IndyCar. Na IndyCar, quando tem uma batida faltando, se não me engano, faltando 5 voltas para o final, é sempre bandeira vermelha para todo mundo largar em pé de igualdade para terminar as 5 últimas voltas. Na Fórmula 1 isso é arbitrário. Em Baku, se vocês se lembram, quando o Verstappen bateu após o estouro do pneu, ele deu o red flag e isso acabou beneficiando a própria Red Bull. O Pérez estava com algum problema no carro, tanto que logo depois da linha de chegada ele parou o carro na entrada do box, na saída do box, então acabou beneficiando a Red Bull, para variar. E nesse caso de Abu Dhabi, acho que a atitude correta seria dar o red flag e todo mundo parar, os caras já iam juntar, porque já tinha tido o safety car, fora a posição do carro do Latifi, o princípio de incêndio, várias outras coisas. Então ia largar o Hamilton de pneu macio, o Verstappen de pneu macio, deixa os caras se virarem dentro da pista. Ele preferiu deixar só com o safety car e aconteceu tudo o que aconteceu. Na volta 56, ele informou a transmissão de que os carros que tinham tomado uma volta, estavam logo atrás do Hamilton e na frente do Verstappen, não iriam poder tirar a volta que eles tinham tomado. Então eles iam ter que largar atrás do Hamilton. Provavelmente eles iam ter que ia ser dada blue flag e o Verstappen passaria eles, mas ele perderia tempo e talvez não conseguisse chegar no Hamilton. Lembrando que o Verstappen estava 11 segundos do Hamilton. Quando deu o safety car, ele parou e colocou o pneu vermelho. Até aí a estratégia da Red Bull foi realmente melhor. Eu acho que a Mercedes deveria ter parado o Hamilton quando teve o virtual safety car do Giovinazzi, que foi quando a Red Bull também fez uma parada com o Verstappen e por isso que ele estava 11 segundos atrás do Hamilton. Se eles param ali e colocam o pneu amarelo, quando chegasse o Verstappen tivesse colocado o pneu vermelho, e também não era novo, talvez o Hamilton conseguisse pelo menos brigar pela posição na volta final. Mas voltando ao que aconteceu, então ele tinha dito que os carros não iam poder tirar a volta que eles tinham tomado. E logo em seguida o Christian Horner, que é o chefe de equipe da Red Bull, entrou no rádio reclamando da decisão dele, como sempre a Red Bull chorando, e logo em seguida ele simplesmente mudou a opinião dele. Na volta 57 deixou os carros que estavam
entre os dois ultrapassarem. Ele não deixou todos os carros que estavam uma volta atrás tirarem a volta, e ele não esperou esses carros completarem uma volta e chegar atrás do pelotão de novo, que é o procedimento que se vê no regulamento. O que aconteceu? Ele foi avisado que o safety car ia entrar para o pit lane no final da volta, e os carros passaram o safety car, não foi esperado nada, ele já liberou a corrida e aconteceu meio que inevitável isso na última volta. O Verstappen com um pneu muito mais novo, o pneu do Hamilton era o duro e tinha cerca de praticamente 40 voltas, e o Verstappen conseguiu ultrapassar ele de novo, jogando o carro para cima do Hamilton, e o inglês até tentou recuperar na próxima reta, mas não teve carro, não teve pneu para disputar. O Verstappen acabou se sagrando campeão, uma decisão muito controversa. A Mercedes apelou por conta desse procedimento de relargada, incluindo uma posta ultrapassagem do Verstappen antes da linha do safety car, que é a linha de chegada, mas acabou não dando nada. A FIA, vou colocar o documento para vocês na tela, a FIA disse que a Mercedes estava certa em reclamar, só que eles declinaram a apelação, dizendo que não poderiam fazer mais nada e que o diretor de prova tem autonomia total para decidir o que fazer com o safety car. O problema é que deixaram isso na mão de um alucinado em diversos momentos da temporada. Ele quis aparecer mais que os pilotos, punições sem sentido, lances que deveriam ter sido punidos que não foram punidos. Sempre que tinha um acidente, tinha safety, tinha red flag, ele aparecia na pista para tentar aparecer nas câmeras, e ele decidiu o campeonato naquele momento. Na minha opinião, ele decidiu que queria que o Verstappen fosse campeão. Não sei se foi por pressão de alguém, e jogar no ar assim. O Jean Todt, que era o presidente da FIA até o fim do ano, é amigo pessoal do Schumacher. O resto vocês deduzam por si mesmo. Então não se sabe se foi por ordem de alguém, se ele tomou essa decisão sozinha, mas claramente ele queria fazer o Verstappen fosse campeão. O campeonato do Verstappen foi praticamente impecável, só que o do Hamilton também, né? Tanto que a diferença que fez o Verstappen chegar na última corrida em primeiro era uma vitória e uma corrida que não tivemos, que foi na Bélgica. Então, teoricamente, eles chegaram com 8 vitórias cada, empatados na última corrida, e infelizmente o Michael Masi decidiu que o Verstappen seria campeão. Justiça por justiça, a última corrida, o Hamilton fez uma corrida impecável, num ritmo insano, tanto que em média ele ficou 8 segundos do Verstappen praticamente a corrida toda. Então ele decidiu que o Verstappen ia ser campeão, e assim o fez. Só que uma coisa eu posso afirmar para vocês, não vai acabar tão cedo. A Mercedes já informou que vai recorrer da decisão. O problema é que eles têm que passar pela própria FIA primeiro para tentar corrigir um erro que a própria FIA cometeu. Então, meio complicado. Provavelmente o caso vai parar na Corte Arbitral do Esporte, que para quem acompanha futebol foi a entidade que liberou o Paulo Guerreiro, que tinha sido suspenso por doping, para participar da Copa do Mundo de 2018. É como se fosse um Supremo Tribunal Esportivo, e então provavelmente veremos muita briga daqui pela frente. Acredito que o campeonato vai continuar com o Verstappen, mas algumas coisas na FIA têm que ser reveladas, porque não foi normal o que eles fizeram esse ano. Pareceu na época dos anos 80, que eles interferiam diretamente no resultado de corridas, no resultado de campeonatos. A gente pode lembrar que 2 casos foram com o Senna. Em 84, o Senna de Toleman ia ganhar uma corrida espetacular na chuva em Mônaco. A direção de prova deu red flag, então a corrida foi válida a partir da volta anterior. O presidente da FIA na época era o Jean-Marie Balestre, que era melhor amigo do Prost, que é quem foi ultrapassado pelo Senna para a vitória. E o mais irônico disso tudo é que o Prost perdeu o título por meio ponto, caso ele terminasse em segundo. E detalhe, essa corrida ela valeu só metade dos pontos, porque não tinha sido completada 75% dela ainda. Então, se eles tivessem terminado 100% da corrida, ou que seja 75%, e o Prost tivesse conquistado a totalidade de pontos, ele teria sido campeão e não o Lauda. O destino fez o favor de fazer com que o Prost perdesse justamente por causa dessa corrida. E temos também o famoso caso de 89, que o Prost e o Senna se batem, e o Senna volta pela área de escape, ele acabou sendo desqualificado da corrida e perdeu a chance de disputar o título na última corrida. Então, assim, já tivemos muitos casos. Isso, em 2021, ter esse tipo de manipulação é inaceitável, independente para que lado que for. Se fosse para o Hamilton ganhar, no caso de manipulação, acho que o próprio Hamilton não iria gostar. Então, vamos ver
que os próximos capítulos aguardam. Qualquer novidade, provavelmente eu vou postar no short. Caso o vídeo seja mais curto, eu vou postar no shorts. Caso seja um vídeo mais longo, eu volto a trazer aqui para vocês. Mas por enquanto a temporada está finalizada. Essa foi a última etapa. A Fórmula 1 volta em meados de fevereiro com os testes de pré-temporada, que são disputados em duas partes. A primeira parte vai ser em Barcelona e a segunda parte vai ser no Bahrein, que também vai sediar a primeira corrida da temporada, depois a Arábia Saudita, e assim seguimos o calendário. Essa semana, no mais tardar, na próxima terça-feira, vou fazer um vídeo de resumo da temporada, para passar um pouco da minha visão sobre a temporada toda para vocês. Acredito que na quarta-feira tem um vídeo falando um pouco sobre a seleção brasileira de 2006, tentar destrinchar, entender um pouco o que aconteceu com aquela seleção que tinha tudo, pelo menos em nome, para ser campeã mundial, mas acabou falhando e caindo nas quartas para a França. Então é isso. Caso queiram gerar um debate, fiquem à vontade nos comentários, com educação sempre. Qualquer comentário que seja desrespeitoso vai ser banido do canal. Muito obrigado pela view, curta, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo.